Se você está esperando o seu filho falar para achar que ele está evoluindo, eu preciso te dizer uma coisa muito importante. Você pode estar perdendo justamente as conquistas mais significativas do desenvolvimento dele. E isso não é culpa sua. Isso acontece porque durante muito tempo a gente aprendeu a olhar o desenvolvimento infantil como algo linear. Falou ou não falou? Andou ou não andou? Aprendeu ou não aprendeu? Mas o desenvolvimento humano não funciona assim, principalmente no autismo, e nesse vídeo nós vamos falar mais sobre isso. Olá, eu sou Maíra Gaiato, psicóloga, neurocientista e fundadora do Instituto Singular. Eu sou especialista em autismo, já escrevi vários livros e tenho mais de 20 anos de experiência. E eu posso te dizer uma coisa com toda certeza: expectativas e comparações podem e vão atrasar o desenvolvimento do seu filho. Eu vejo isso todos os dias aqui na clínica. Famílias ansiosas, cuidadosas, dedicadas, que estão o tempo inteiro tentando entender: meu filho está evoluindo ou não? E a resposta muitas vezes vem só na comparação com outras crianças, o que gera dor, uma dor enorme. Isso porque quando a gente olha para o desenvolvimento da criança, principalmente da fala, parece que nada está acontecendo, porque a fala ainda não veio. Mas, na verdade, muita coisa já está acontecendo por baixo. Você que não reparou. Ou não te ensinaram a olhar. Uma das coisas que me move na prática clínica é exatamente isso: ajudar as famílias a enxergarem o desenvolvimento de forma profunda e não idealizada. Nesse meu livro aqui, ó, Cérebro Singular, eu explico como o cérebro infantil aprende através de conexões neurais chamadas sinapses. E isso é essencial para entender o autismo. O cérebro da criança autista não muda de uma vez, ele não dá saltos quânticos. Na verdade, ele constrói caminhos. Esses caminhos são formados por experiências repetidas, consistentes, por interações, por vínculos e por respostas do ambiente. Ou seja, o cérebro aprende vivendo, se conectando. E isso significa que nem todo o avanço vai aparecer só com a fala. Uma das coisas mais importantes que eu preciso te convidar a fazer hoje é mudar o seu critério de evolução. Porque se o seu único critério é a fala, você vai enxergar atraso onde muitas vezes existe progresso. E isso transforma completamente a maneira como você se relaciona com o seu filho e a forma como você se anima para estimular ele. Eu gosto muito de pensar o desenvolvimento como uma ponte. Cada criança atravessa essa ponte de um jeito. Algumas crianças começam pelo olhar, outras começam pela regulação emocional, outras começam pela interação, outras começam pela imitação. E só depois disso tudo é que a fala aparece. Mas isso não significa que uma está melhor ou pior do que a outra. Significa só que os caminhos são diferentes, são singulares. O erro mais comum que eu vejo é a família só reconhecer a evolução quando existe linguagem verbal, mas o cérebro não funciona assim, sabe por quê? Porque antes da fala acontecer, tem que existir atenção compartilhada. Antes dessa atenção compartilhada, existe o vínculo. Antes do vínculo, existe segurança emocional. Sem isso, a fala muitas vezes não consegue aparecer de forma funcional, natural. Quando a gente muda o olhar, a gente começa a perceber outros sinais de evolução que são extremamente importantes também. Por exemplo, a criança olha mais vezes para o adulto, começa a tolerar mais frustração, consegue esperar um pouquinho mais, aceita pequenas mudanças, brinca mais tempo com outra pessoa e até se regula com menos desorganização. Olha só que incrível! Ela sorri mais para o adulto, ela faz até alguns comandos e algumas imitações. Tudo isso são conquistas reais e são pré-requisitos para a linguagem. No livro Cérebro Singular, eu explico um conceito muito importante chamado neuroplasticidade. A neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de mudar a sua estrutura a partir das experiências. O cérebro da criança está o tempo inteiro se reorganizando, mas ele só se reorganiza quando existe estímulo adequado. Não é qualquer estímulo, é estímulo com significado, com repetição, do jeito certo, com vínculo. ABA com estratégias naturalistas. Guarda isso. As 7 chaves. Essa técnica muda tudo. As técnicas embasadas na ciência ABA com estratégias naturalistas, que é o que eu
explico aqui para vocês, na intervenção precoce é tão importante porque ela aproveita justamente os momentos em que o cérebro está mais aberto à aprendizagem. Mas atenção! Intervenção não é só ensinar a falar, intervenção é organizar um ambiente para que a criança consiga aprender a se relacionar com o mundo. E isso envolve muito mais do que linguagem. Eu já acompanhei muitas crianças que começaram o desenvolvimento por caminhos diferentes. Algumas começaram apontando, outras imitando pequenos gestos, outras começaram tolerando a presença do outro ali, sem fugir. E só depois disso elas começam a falar de forma funcional. Isso não é atraso, é trajetória. Comparar crianças dentro do espectro entre si ou com crianças típicas da mesma idade pode gerar uma percepção diferente e distorcida do desenvolvimento, porque você começa a olhar só para o que ainda não aconteceu e deixa de ver tudo aquilo que está acontecendo, que está evoluindo. Quando a família tem a orientação certa, ajusta a expectativa, duas coisas acontecem muito importantes. Primeiro, diminui a ansiedade. Segundo, aumenta a capacidade de perceber progresso e de aprender a fazer isso. E isso muda todo o processo terapêutico quando os pais se envolvem. Seu filho, ele não está parado, ele não está estagnado, ele está em desenvolvimento. Mas talvez você ainda não tenha aprendido a enxergar e a entrar nesse desenvolvimento. Se você sente que precisa de uma orientação mais individualizada para entender melhor o desenvolvimento do seu filho, a minha clínica do Instituto Singular pode te ajudar. Estamos à disposição. Nós trabalhamos com avaliação, com orientação de pais, com intervenção baseada em ciência do desenvolvimento e neuroplasticidade. Se esse vídeo te ajudou a olhar para o seu filho de forma diferente, se inscreve aqui no canal. Me conta aqui nos comentários qual conquista do seu filho você só conseguiu perceber depois de entender esse tipo de desenvolvimento. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!